vamos então dar início a esta conferência de imprensa, que nós marcámos para esta hora, tendo em conta que pronto, estávamos ali à porta de uma escola e havia dados que eram muito difíceis de nós recolhermos, aliás iam chegando em mensagens de telemóvel, nem sequer dava para estarmos a fazer uma avaliação mais correta, mais rigorosa do que estava a passar, apesar de perceber que de uma forma geral estava a acontecer, e portanto decidimos marcar esta conferência de imprensa. Estão aqui representantes de 4 dos 6 sindicatos, simplesmente porque um deles, o CIP, a nossa colega Júlia Azevedo, com quem já conversamos, está no Porto, aliás acompanhou no Porto esta iniciativa. O nosso colega Pedro Gil do Supleu, neste caso está pior porque está com gripe, está com febre e portanto não pode estar presente, mas é como se estivesse também. E estamos aqui do Supleu, eu começo uma ponta, o Manuel Monteiro, que é dirigente do Supleu, a minha colega Leonora Tencourt, que é dirigente do CIPEB, o meu colega Manuel Rolo, que é presidente do Supleu também, eu, Mário Nogueira da FEMPROF, a minha colega Fátima Ferreira, que é também presidente da ASPL, da Associação Sindical de Pessoas Licenciadas, o António Avelange, que é presidente do Sindicato de Pessoas da Grande Lisboa, e na ponta o meu colega Daniel Rosa, que é também da direção do SPIO. Portanto, como disse, as 6 organizações não estão aqui por razões que têm a ver com impossibilidades, apenas o CIP e o SPLEU, mas é como se estivessem, portanto, o importante é de facto aquilo que nós agora iremos dizer. E para dizer, em primeiro lugar, que é opinião destas organizações que a resposta que hoje os professores deram ao Ministério da Educação foi uma resposta proporcional à humilhação a que o Ministério da Educação os quis sujeitar. Ou seja, os professores hoje fizeram, de facto, uma grande greve. Nós estimamos que esta greve tenha tido uma adesão da ordem dos 96%. E, portanto, foi uma greve que sublinhe-se, porque também achamos que é importante dizer isso, que não era, e se fosse, era importante na mesma, mas não era, como muitas vezes se diz, uma greve por questões salariais, questões de emprego, que se fosse era justíssima, mas era de facto uma greve em defesa da profissão e contra este desrespeito, esta desconsideração que os professores estão a ser sujeitos devido àquilo que hoje ia acontecer, ou seja, esta prova que, como dizemos desde a primeira hora, é uma prova absolutamente absurda, é uma prova iníqua, é uma prova humilhante, é uma prova que não tem cabimento naquilo que é a profissão de professor. E não vale a pena nós compararmos com o que acontece em outros, como hoje me perguntavam, por exemplo, em Espanha, porque em Espanha os professores, quando terminam o seu curso, não são professores, ou melhor, são licenciados que depois vão fazer uma opção por uma determinada profissão que é a de professor. Não é assim em Portugal. Ou seja, aquela máxima que antes havia, há muitos anos, há 20 ou 30 anos atrás, de que vai para professor quem não é capaz de fazer outra coisa, que também não é verdade que assim fosse, mas hoje não é de todo verdade. Os professores, quando concluem a sua formação inicial, são professores profissionalizados, são professores que já são professores de filosofia ou de inglês do secundário, ou de francês, ou de português do segundo ciclo, ou do primeiro ciclo, ou da educação pré-escolar. Portanto, as pessoas são profissionalizados, têm a sua formação completa, reconhecida, acreditada, financiada pelo Ministério e considerada como habilitação profissional para o exercício da profissão docente. Portanto, não tem sentido que, ao fim desse período de formação, sejam sujeitos a esta prova. Mas, quando os professores ingressam nos quadros, no primeiro ano, são sujeitos àquilo que se chama um período probatório, em que são acompanhados, em que são avaliados e no final do qual têm que obter sucesso sob pena de não poderem continuar na profissão. Depois, enquanto contratados, são professores, os únicos professores que neste momento são anualmente avaliados. Porque se não forem, não podem pedir a renovação de contrato, não podem concorrer, não descontam o tempo de serviço. Portanto, eu diria que não tem nenhum sentido, a não ser que o sentido seja diferente daquele que o Ministério da Educação diz ter esta prova. E, portanto, obviamente que é esse o sentido, e o que nós sabemos é que hoje é uma prova para afastar da profissão professores sem vínculo, alguns neste momento, amanhã será para afastar os restantes e a seguir todos também lemos o relatório que o FMI entregou ao governo português no início do presente ano civil,
em que aconselha também que o afastamento dos trabalhadores dos quadros da administração pública para a mobilidade especial se faça a partir, precisamente, de uma prova. E, portanto, é disso que se trata. E quando nós ouvimos hoje o Sr. Secretário de Estado do Ensino Básico e Secundário dizer que esta prova serve para assegurar que os melhores professores estão a lecionar nas escolas, bom, convenhamos, isto nem tem comentários nenhums. Aliás, se assim fosse, pelos vistos, e ao querer dispensar alguns, então estaríamos a dizer que o Ministério nem sequer estava a ser coerente com esta afirmação. Mas não é verdade. Esta prova não prova rigorosamente nada, a não ser que neste momento há aqui um processo que tende, no plano social, a desvalorizar os professores, a tentar desacreditar os professores, mas aquilo que foi importante, e por isso que nós dissemos aqui no início, é que a resposta dos professores foi uma resposta proporcional à humilhação a que estavam ou a que estão a ser sujeitos. Perturbações nas escolas no dia de hoje. Houve ou não houve? Houve. Responsável, em todas elas, o Ministério da Educação e Ciência. Eu diria responsável político, Ministro Nuno Crato. Responsável moral, obviamente que também. E porquê? Porque, na verdade, o que aconteceu em algumas escolas foi a negação de tudo o que tem que acontecer e que está previsto, quer no plano legal, quer naquilo que tem a ver com as orientações do Ministério da Educação para que a prova se realizasse, quer ainda na forma absolutamente desqualificada e não rigorosa como os professores foram chamados a realizar esta prova. Por exemplo, e começando antes para dizer que quando o Ministério da Educação diz que apenas em algumas escolas, portanto, e diz o teste decorreu normalmente, não é assim. Portanto, nós já temos neste momento, e como compreendem, não é fácil ainda assim fazer uma lista completa, porque estamos em cima da hora e estivemos a tentar saber por telefone o que temos. Nós neste momento já temos identificadas exatamente 40 escolas, e portanto, se nestas escolas a média for de 150, há aqui umas com 180, outras com 120, mas se a média for de 150, estamos já a falar de 6.000 professores que não terão realizado a prova. Recordo que o Ministério disse que seriam 13.500 os que estavam inscritos, portanto estamos a falar de quase metade dos professores. E só para terem ideia, na Zona Norte temos em Braga, não se realizou no agrupamento de Amares, no Trigal de Santa Maria, no Dona Maria II, ou na secundária Sá de Miranda, ou no agrupamento de Tadinho. Em Guimarães não se realizou no agrupamento Abel Salazar, em São Turcato e no agrupamento Gil Vicente. E há outras que não temos ainda, o Afonso Henriques ou o Mário Cardoso, não temos ainda informação, portanto não é que se realizasse, não temos ainda essa informação. Posso dizer também que no Porto, na secundária, Filipa de Vilhena não se realizou. Posso dizer que, e isto é curioso, só para termos ideia, por exemplo, no agrupamento Dom Pedro I em Canidelo, realizou-se, a dúvida que temos é se numa ou em duas turmas, das 9 previstas, e no entanto, em 179 professores, 176 estavam em greve. Portanto, mostra também a forma como se realizou a prova. Não se realizou em Viana do Castelo, quer na secundária de Monserrate, quer no agrupamento de Santa Maria Maior, em Ponte de Lima, no agrupamento também não, no agrupamento de escolas de Ponte da Barca. Não se realizou na escola secundária do Restelo, na Sebastião da Gama, na secundária Bocage, neste caso estas duas em Setúbal, a do Restelo em Lisboa, na Fernão Mendes Pinto em Almada, em Santo André no Barreiro, no agrupamento das Piscinas nos Olivais, no Dom José I no Lumiar, na Marquesa de Alorna ou no agrupamento de Alvalade de Padre António Vieira. Não se realizou na Covilhã, na Quinta das Palmeiras e no agrupamento Pedro da Covilhã. Em Viseu, em todo o distrito de Viseu, dos 800 professores previstos para realizar a prova, apenas 40 fizeram, sendo que ainda continuam alguns deles, neste momento na secundária Alves Martins, à espera que lhes passem a declaração em como lá estiveram. Portanto, na EB23, Infante Dom Henrique, ninguém fez, só um professor não fez greve. No Viso, só 2 não fizeram greve e em Vozela, todos fizeram greve. Portanto, e, como disse, nestas 3 não houve prova, na secundária Alves Martins, em 180 professores, só 40 realizaram a prova. Também dizer que, por exemplo, outro dado significativo, na secundária de Estarreja a prova realizou-se. Agora, importantíssimo, porquê? Porque os 5,1% de professores que não fizeram greve foram distribuídos para as salas, ou seja, nesta secundária, em 340 professores convocados,
326 fizeram greve, 95,9%. E por aí, portanto, já dá para perceber o nível de adesão à greve nas escolas onde não se realizou nenhuma prova. Portanto, aqui, com 96% realizou-se. Na Guarda, em Celurico da Beira e na secundária da Sé não se realizou. Em Beja, na escola secundária Dom Manuel I, onde havia 192 inscritos, não se realizou. Na EB23 da Carreira, em Leiria, também não. No agrupamento número 4, escola secundária André de Gouveia, em Évora, também não. Na EB23 Afonso III ou na secundária Pinheiro e Rosa, também não. Aliás, é curioso, porque, por exemplo, nesta Afonso III, tudo foi feito pela direção, no sentido da prova se realizar a ponto de, não havendo possibilidade de se fazer nas salas, como estava previsto, houve a intenção de colocar os 100 e muitos professores todos no refeitório. Foi pedido, que é absolutamente, enfim, pouco digno também da direção da escola, que os alunos do curso CEF que lá estava fossem compor o refeitório com mesas para que os professores fizessem a prova, e os alunos, e bem, colocaram as mesas de pernas para o ar. Não é o funcionamento, não é a sua tarefa fazê-lo, e portanto não houve também. Mesmo assim, dizer, porque também é importante que seja dito, que aquilo que aconteceu em muitas escolas onde a prova se realizou, aí sim, com perturbações que são consideráveis, que são assinaláveis e que não deveriam ter acontecido, foram todas elas provocadas pelo Ministério. Por exemplo, foi o próprio Ministério que deu a orientação de que as salas tinham que ter 2 professores efetivos convocados e, portanto, 2 vigilantes. E foi depois as escolas que, falta-nos saber se sob a orientação do Ministério ou não, porque depois, muitas vezes, as direções dizem, bem, fizemos isso porque o Ministério mandou, temos que ver, porque se mandou, mandou de uma forma ilegal, que estes fossem distribuídos. Por exemplo, estou-me a lembrar, em Valdelhaços, aqui do lado de lá, né? Portanto, que em 7 salas apenas havia 4 vigilantes para 2 salas, e depois foram mandados desdobrar para suportar 4 salas, portanto ficaram 3 sem realizar, mas apenas com um vigilante. Estou-me a lembrar na Martim de Freitas, em Coimbra, em que, por exemplo, a sala que não tinha a prova, foram buscar um vigilante e a prova começou meia hora depois do que estava a acontecer nas outras. Aliás, em muitas escolas, a prova, quando se iniciou, já circulava na net com fotografias, o que também quer dizer que não foi respeitada outra regra, e, portanto, as pessoas puderam levar não apenas os telemóveis e todos aqueles instrumentos. Curiosamente, quando em outras escolas, estou-me a lembrar no Dona Maria, em Coimbra, mandaram tirar os rótulos das garrafas para que os professores não os usassem a passar cábulas. Isto é uma coisa absolutamente humilhante, isto é uma coisa absolutamente absurda, isto é uma coisa que não dignifica nada aqueles que fizeram isso. Dizer ainda que, portanto, valeu tudo, não é? Valeu, por exemplo, usar os refeitórios. Portanto, nós estamos a ver o que é um professor ou professores que estão a fazer uma prova de que depende do seu futuro profissional, o seu futuro de vida até, não é? Metidos numa sala com esta perturbação toda, com 120 colegas e, portanto, todos ali ao barulho, que isto, quando aconteceu, de juntarem numa só sala, aconteceu normalmente com o início da prova, já depois da hora que estava previsto, porque tiveram que estar a mudar os professores para as outras salas. Tivemos também uma coisa que para nós, portanto, há horas diferentes de início e de terminar a prova. Há escolas que deram tolerância para o final, há escolas que impuseram aquela hora. Também é importante dizer que a insensibilidade do Ministério e o desrespeito do Ministério levou a que todos tivéssemos assistido ao que assistimos aqui à porta da Marquesa da Lorna, que foram professoras que tinham tido há pouco tempo filhos e, portanto, estavam em licença parental, mas ainda com muito pouco tempo. Uma colega, por exemplo, com gêmeos, que teve que os deixar a alguém conhecido para ir fazer a prova, ou mesmo uma professora que teve que levar o bebê para dentro da sala, e uma outra que recusou fazer isso porque não quis levar o bebê para este ambiente de stress e, além do mais, tinha que o amamentar. E fez bem, porque, como também já constatámos há pouco, que deu, aliás, isso nos canais televisivos, uma colega que estava e que tinha deixado o bebê à porta e que teve que amamentar o bebê foi identificada pela polícia por se ter levantado para vir cá fora. E, portanto, isto é uma coisa absolutamente de desrespeito. Eu quero dizer que, independentemente do que pensamos da prova e pensamos mal, há coisas que são elementares e que são de respeito e que são até da lei. O respeito pela gravidez de risco, o respeito pela maternidade, o respeito pela doença das pessoas, não pode ser aqui posto de lado como se as situações não existissem. E nós todos fomos alertando várias vezes o Ministério da Educação, e não apenas, para estas situações que tinham que ser salvaguardadas e, portanto, tinha que haver um segundo momento. Portanto, do ponto de vista legal,
Do ponto de vista legal, uma mãe que teve que se ausentar para amamentar o seu filho ou não pôde ir porque estava numa situação de gravidez de risco, ou até há um caso em Braga em que a nossa colega tinha previsto para hoje, estava previsto os médicos, o parto. Do ponto de vista legal, neste momento, esta professora, para o ano, não está colocado porque não vai poder concorrer. E dizer assim, mas eles se calhar, não há volta a dar, não há lei que preveja outra coisa. É assim, uma pessoa que esteja internada, que foi ontem, sujeita a uma cirurgia oncológica ou uma cirurgia de outro tipo qualquer, ou que partiu uma perna, não sei o quê, fazer a prova, teve um acidente, este ano não vai poder concorrer, este ano em março, abril, em maio, quando for, não vai poder concorrer. E esta é a primeira fase, porque isto tem um segundo momento, porque tem uma outra prova, em março, abril, mas não sabem a data, em que vai haver a prova específica. E, portanto, tudo isto foi feito de uma forma absolutamente perturbadora daquilo que seria a serenidade para a realização de uma prova, mas obviamente que isto não é alheio ao facto dos professores entenderem e muito bem que esta é uma prova que não tem que se sujeitar. Mas também é de salientar outra coisa, porque a intervenção da polícia em algumas escolas, independentemente das situações que possam ter ocorrido, e nós, posso dizer, não podemos comentar que não estávamos lá para ver, mas há uma coisa que podemos dizer e que não é aceitável. É que quando os próprios professores chegam às escolas, hoje de manhã, às 8 da manhã, e o que encontram é um dispositivo policial à escola, como se de bandidos se tratassem que iam ali chegar, evidentemente que está criado o problema. Portanto, o problema está criado aí. Porque todos percebemos que quando chegámos ali à Marquesa da Lorna estavam lá 3 guardas fardados e um civil que entrava e saía da escola, mas todos vimos a carrinha cheia de polícias que passou lá antes e portanto estaria ali numa redondeza qualquer à espera, com certeza que alguma coisa acontecesse que justificasse. E portanto dizer que o próprio clima de alguma intranquilidade que eventualmente terá surgido em alguns sítios foi provocado por isto, porque não tem nenhum sentido. Quer dizer, então, mas quando alguém dizia, mas a polícia entra, e ali vimos, na escola onde estivemos, entrarem por 2 ou 3 vezes a polícia dentro da escola, aliás tive a ocasião de perguntar ao responsável que lá estava o que é que foram lá fazer, se houve algum problema, o que é que aconteceu, e a resposta foi, não houve, nós entramos, chamaram-nos, depois viemos embora, aquele é o espaço da escola, aquele é o espaço dos professores, aquele é o espaço da educação, aquele não é o espaço da polícia. A não ser, e isto é que é curioso, porque quando acontecem, por exemplo, muitas vezes agressões a professores dentro do espaço escolar, é bem difícil, por vezes, ter lá a proteção policial que as pessoas também, nesse momento, lhes era devido. Mas hoje estiveram lá para proteger, não percebemos quem. Não percebemos quem. Acho que foi um momento de unidade dos professores importantíssima. Nós, à porta das escolas onde estávamos e na escola onde estivemos, e muitos senhores jornalistas nos acompanharam, foi extraordinário podermos perceber a forma como aqueles professores que estavam sujeitos a esta prova estavam determinados em relação a combatê-la, portanto, sabendo que tinham que se apresentar, mas como eles mesmos se declararam como professores com disponibilidade para lutarem contra uma coisa que consideram não ter sentido. Foi importantíssima a presença de muitos professores que ficaram dispensados de realizar a prova, mas não quiseram deixar de estar à porta solidarizando-se com os seus colegas. E foi extraordinária a forma como os professores dos quadros, por exemplo, aderiram à greve, até de uma forma que todos vimos também, quando os colegas todos do primeiro ciclo, juntos, decidiram sair de porta fora, todos aderindo à greve. Obviamente que isto foi importante. Ou seja, houve uma classe profissional que se uniu, houve uma classe profissional que esteve compreendendo perfeitamente o que é que estava em causa, e há uma classe profissional que está disposta a continuar esta luta, que agora estamos a falar da prova, mas infelizmente é muito maior do que apenas a questão da prova. Basta nós olharmos, e todos já olhámos, para o Orçamento do Estado para 2014, basta todos olharmos e todos já olhámos para o guião da reforma do Estado que foi apresentado pelo Ministro Paulo Portas há tempos, e todos percebemos que, para além do que está a acontecer aos profissionais e às condições de trabalho nas escolas, o que hoje nós temos em cima da mesa é, de facto, uma estratégia fortíssima desmantelamento da escola pública, da escola pública que tem a matriz democrática, que é a matriz que lhe permite, com qualidade, dar resposta às necessidades educativas dos alunos. Ou seja, o problema aqui não é se vai deixar de haver escola pública ou não. O problema aqui é que se a escola pública pode continuar a ser uma escola que faz a diferença, uma escola onde, e eu repito sempre este exemplo porque é um exemplo que sensibilizou e que acho que é bom, que da última vez que tivemos uma manifestação, todos juntos, os sindicatos, no final, um casal já mais idoso que se dirigiu, a mim, eu estava ali, e me disse: nunca deixa de lutar para a escola pública, a nossa filha é juiz,
fez agora provas lá dentro da carreira, juiz, não me lembro quais são, mas ela só é juiz porque houve uma coisa que se chamou escola pública onde ela pôde estudar, porque se tivesse que ir para o colégio onde tínhamos que pagar, jamais a nossa filha podia ser. E esta é a diferença que a escola pública faz, é permitir que todos tenham acesso ao conhecimento, todos possam também, no plano social, permitir que no plano social a própria educação seja um elevador social importante também e que possa também, não apenas para as pessoas, cada uma por si, mas para a sociedade de uma forma geral, evoluir e progredir. E isto é a escola pública que temos, uma escola que infelizmente pode estar em risco, que são as medidas que nós conhecemos. E isto faz parte disso. Os professores são pilares fundamentais da escola pública. Mas ainda agora o PISA vem-nos dizer que a escola tem feito a diferença e às vezes perguntam-nos a todos nós, então, mas se as políticas não são aquelas que eram as mais adequadas, como é que a escola pública obtém melhores resultados? Porque tem lá ótimos profissionais, porque tem lá excelentes professores, porque tem lá gente que hoje deu provas de serem competentes e perceberem o que é que está em causa quando é a profissão que está em causa. E os professores hoje deram essa resposta. Dizer que, em relação ao futuro, o que é que vai acontecer? Vamos ver, portanto sabemos que o Ministério da Educação vai marcar uma nova data, ou pelo menos foi dito há pouco pelo Sr. Secretário de Estado, não foi dito qual era, portanto havia quem dissesse que era na segunda-feira, pois isso não vai com certeza ser, não passam de boatos, porque, enfim, se não já teria sido dito, portanto há de ser marcado para outra altura qualquer, veremos quando. E uma das coisas que eu posso já dizer é que com essa certeza que seria incoerente da parte das organizações sindicais se agora, depois desta luta, e já acabou, não acabou, a luta quanto à prova vai continuar e vai continuar nos diversos planos. Vai continuar num plano que é o plano jurídico. Neste momento temos exatamente 20 ações que estão em tribunal, ou seja, a partir deste momento, que é o momento agora, que há pouco acabou a prova, o deferimento ou serem decretadas ou não as providências cautelares, bom, perde um pouco a atualidade. Eu recordo que algumas delas estão desde o dia 4 de novembro interpostas. Ainda não há resposta, mas perde a atualidade porque a prova já não foi, né? Portanto, o que vamos agora avançar é com as ações principais. Algumas delas já estão em curso, são 20 no país inteiro, portanto essas ações vão continuar. Em segundo lugar, também no plano político. E aí nós iremos, as organizações que estão nesta luta, vamos solicitar uma reunião ao Ministério da Educação para dizer ao Sr. Ministro da Educação que a prova tem que ser anulada. E vamos dizê-lo com esta certeza, é que em nossa opinião, e por aqueles que são os dados que já hoje temos, em que milhares de professores não realizaram a prova, é que esta prova está ferida de morte. Está quebrado o princípio da equidade entre os professores, está quebrado o princípio do rigor que qualquer prova que é nacional tem que se sujeitar, com todas as tropelias que há pouco disse. Estão quebradas regras elementares legais que não foram respeitadas, desde logo a começar pela questão das colegas grávidas e dos professores que estão em situação de doença, mas não apenas, né? Portanto, há aqui, mesmo a questão das dispensas está suportada numa ilegalidade. Pode dizer se houve um acordo, pois está bem, mas quando há um acordo há uma negociação. Ninguém que aqui está nesta mesa deu por essa negociação. Houve um acordo, está bem, mas quando há um acordo há um documento assinado com esse acordo. Ninguém conhece documento nenhum. Há um entendimento, pois entendemos todas as coisas e cada um às vezes entende a sua, né? E portanto, a partir daqui, o que não há é uma lei, o que não há é um decreto-lei. O que houve foi uma coisa absolutamente, eu diria, neste caso até inédita, que é o Sr. Ministro da Educação permitiu que os professores com 5 ou mais anos de serviço lhe dirigissem um requerimento a dizer: Sr. Ministro, dispense-me lá de fazer a prova. E o Sr. Ministro, de uma forma absolutamente discricionária, disse: está bem, eu dispenso-te. E porquê? Porque tem 5 ou mais anos de serviço. Até se tiver 4 ou 3, quer dizer, onde é que está uma lei que diga que se tem 5? Portanto, esta arbitrariedade não é possível. Porque senão amanhã eles vão nos dizer: requeira-me lá se quer ganhar mais, e eu a uns digo que sim, a outros digo que não. Requeira-me lá se quer ficar mais perto de casa, eu assim dou-lhe, ao outro não, porque você é amigo, o outro não é. Quer dizer, isto não é forma de governar. As leis nós podemos concordar ou discordar. Mas concordemos ou discordemos, temos que as cumprir, ainda que as combatamos. Agora não é assim, pede-se ao Sr. Ministro, o Sr. Ministro diz que sim. Isto é uma coisa absolutamente inédita. Iremos, portanto, agir no plano jurídico, no plano político, quer pedindo esta reunião ao Sr. Ministro da Educação, quer também pedindo uma reunião à Comissão de Educação, Ciência e Cultura da Assembleia da República, porque a Assembleia da República tem que tomar uma posição sobre esta matéria. Iremos atuar no plano institucional, iremos novamente apresentar estas situações criadas de desigualdade, quer junto, eventualmente também pedindo reuniões da Comissão de Igualdade,
da Provedoria de Justiça, iremos fazer um levantamento mais concreto, porque nós achamos que está muito por conhecer do que se passou no que diz respeito a ilegalidades, e se considerarmos que tal se justifica, teremos que fazer um levantamento. Iremos, junto à Procuradoria-Geral da República, também suscitar estas informações. Iremos, aliás, apresentar as informações que tivermos e suscitar que seja levantado um processo. Iremos confirmar se de facto foi não apresentada a tempo e horas a resolução fundamentada relativamente à providência que foi referida pelo Tribunal do Funchal, porque se não tivesse sido a tempo e horas, nós suscitaremos junto do Tribunal um incidente que pode levar entre o pagamento de uma multa até à suspensão do ato, que neste caso seria iremos confirmar, portanto aí não temos, mas iremos fazer uma coisa. Iremos esperar que se marque a data da nova prova e nessa data as pessoas vão estar em greve, se necessário, de outra forma, mas com uma certeza. A prova não é para ser aceita pelos professores e as suas organizações sindicais só têm que estar na luta contra ela. E se é com um novo pré-aviso de greve ou de outra forma, vamos ver, que ainda não sabemos quando é que a prova vai ser marcada. Estamos perante uma tremenda derrota política do Ministério da Educação. A sua insistência, a sua teimosia, dizia há pouco o meu amigo e colega António Avelange, neste momento a prova mantém-se por birra do Ministério da Educação. Quer mostrar quem pode, quem quer e quem manda. E, portanto, nós não estamos aqui para ter que lidar com birras, nomeadamente do Sr. Ministro e dos seus secretários de Estado, e, portanto, diria quando, e assim concluo, há pouco dizíamos que a prova está ferida de morte. E, do ponto de vista político, esta equipa ministerial também. E, portanto, aquilo que seria digno que acontecesse hoje, numa, acho que, declaração prevista do Sr. Ministro à noite, era que, perante o país, ele apresentasse a sua demissão e o da sua equipa ministerial. Agora, meus colegas estão aqui mais, força aí, mais coisas. Há agora dados que nós ainda não temos, né? Temos que ainda levantar. Mas há a SPL, a FEMPROF, o SPLEU, o CIP, o CIPER e o SPLIU, acho que disse todos e por ordem alfabética, estão dispostos para continuar a luta, porque se esta é uma derrota de quem impôs a prova, se esta é uma derrota política deles, também não deixa de ser de quem, a certa altura, quebrou esta unidade e, de alguma forma, criou condições, ou tentou, ou pensou estar a criar condições para que a prova se realizasse. Mas isso são contas de outro rosário, aqui interessa-nos é, de facto, a questão do Ministério da Educação. Se está, senhores e senhoras jornalistas, sobretudo senhoras jornalistas, já alguns jornalistas, nós concluímos aqui a nossa declaração, acabamos aqui, agora à medida que tivermos mais alguma novidade, com certeza que iremos perguntar. Obrigado pela vossa presença.